E agora eu estou ainda numa reportagem com Danila Bernardes, que vai explicar para a gente por que o túnel do Morro dos Cavalos não saiu até hoje. Danila Bernardes, por favor. Fluxo parcialmente liberado, veículos seguindo com lentidão, assim como a busca por uma solução para o problema aqui em Brasília. Deputados e senadores do estado podem ajudar de forma importante com a articulação política para que o túnel do Morro dos Cavalos finalmente saia do planejamento e seja de fato realizado. O túnel é apontado como uma forma de evitar interdições como essa que aconteceu na noite de sábado e que parou totalmente o tráfego na região por mais de 50 horas. Há um projeto antigo, não sei se ele é viável agora, porque o acidente aconteceu neste final de semana, mas é um projeto que eu acho que ele precisa ser reavaliado. Ali nós temos terras indígenas que a gente precisa trabalhar também, tem a questão judicial, então é um pouco mais complexo. Tudo isso é resultado do que não foi feito do projeto original, que em 2013 tinha autorização tanto do IBAMA quanto da FUNAI, né? Esse trecho do Sul é a principal ligação do estado de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, com o Mercosul. É preciso resolver alguns impasses. O primeiro é o orçamento. Essa obra custa 700 milhões de reais. Esse é o valor quase total do orçamento do estado para a infraestrutura. O segundo é com relação a terras indígenas que ficam na região. A FUNAI deu parecer favorável à construção do túnel de forma parcial, indicando que é necessário fazer a demarcação dessas terras indígenas. E o terceiro é uma decisão do Tribunal de Contas da União. Enquanto as obras da 470 e da 280 não forem concluídas, não se pode começar uma outra obra no estado. O coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense explicou que outras formas de resolver a situação estão sendo discutidas. É uma solução também complexa. Primeiro, a rodovia é concessionada. Se a Artérias, digamos, execute essa obra, uma obra avaliada em 700 milhões de reais, qual é o impacto sobre o pedágio? Né? Segundo, se o DENIT executa essa obra, né, é um valor praticamente, né, muito parecido com o valor do orçamento do DENIT para Santa Catarina. Né? Então nós temos que aditar o nosso orçamento, pelo menos duplicar o nosso orçamento. De acordo com o coordenador, na semana que vem o fórum vai se reunir com o ministro dos Transportes para avaliar o assunto. Mas em nota enviada hoje para a nossa produção, o Ministério informou que não existe previsão para a construção do túnel. É força política, gente, não tem outro caminho. É brigar para conseguir esse recurso, seja pela concessionária, seja pelo DENIT. Dinheiro tem, a gente manda para lá. E muito, não é pouco não. Aliás, falando em lá, estou indo para lá ao vivo. Danila está chegando, está no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, porque daqui a pouquinho acontece o julgamento. Aliás, já começou, né, Danila, o julgamento sobre o pedido de cassação do mandato de Jorge Seife, senador Jorge Seife. Mas antes da gente falar disso, Danila, rapidinho, só fecha a história do Fórum Parlamentar, reunião prevista para o dia 24 com o ministro Renan, né? Exatamente, Márcia. Boa noite para você, para quem nos acompanha. O Fórum Parlamentar Catarinense está reunido neste momento lá na Câmara dos Deputados, né, os deputados e os senadores, para poder discutir formas aí, inclusive sugestões para levar para essa reunião que está agendada para a próxima quarta-feira, dia 24, com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Mas a gente sabe que a construção do túnel é algo que não tem realmente previsão, como a gente viu aí na reportagem, uma série de fatores que precisam ser resolvidos para poder ter essa obra aí em andamento. Tem uma outra informação, Márcia, que acabou de chegar, que eles estão discutindo lá nessa reunião que acontece na Câmara dos Deputados. É uma audiência que vai ter amanhã, no período da tarde, com a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, justamente também para poder discutir esse assunto. Então já temos duas agendas aí com relação a isso que com certeza vamos continuar acompanhando por aqui. Agora falando a respeito desse julgamento, né, do senador Jorge Seife do PL de Santa Catarina, nós estamos aqui do lado de fora do plenário, o plenário fica logo ali à entrada, mas a imprensa pode ficar apenas nesse espaço aqui, principalmente para fazer as entradas ao vivo, e o julgamento ele ainda não começou de fato, né, o pessoal já entrou, os advogados,
advogados, quem veio acompanhar, mas o julgamento ainda não começou. Tem um outro item que vai ser discutido rapidamente, logo depois já entram aí nessa pauta da cassação do senador Seif. E o relator, ele vai fazer, então, a leitura do voto dele, o relator é o ministro Floriano de Azevedo Marques, e logo depois vem os votos aí dos demais ministros do TSE. Nunes Marques, Carmen Lúcia, Isabel Galotti, Raul Filho, André Ramos e também o presidente Alexandre de Moraes. Esses votos, eles vão ser feitos aí nessa ordem de ministros. Nessa etapa, os advogados, eles não falam mais, né, porque eles já tiveram a participação no primeiro dia dessa sessão de julgamento, apenas para poder esclarecer alguma coisa ali que foi dita de forma errada, que eles entendem que está errado. Aí eles podem pedir a parte aí para poder estar esclarecendo, mas de forma bem rápida também. O senador Jorge Seif, ele está sendo acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Ele teria sido beneficiado pelo empresário Luciano Hang, que é dono da Havan, com a cessão de estrutura da empresa para poder fazer a divulgação da campanha e também por um empresário da construção civil pelo empréstimo de aeronaves. Além disso, parte da propaganda eleitoral dele teria sido feita e financiada pelo presidente do Sindicato das Indústrias Calçadistas de São João Batista. Todos esses apoios, eles não foram declarados à Justiça Eleitoral. Seif e os dois suplentes podem ser cassados, podem perder o direito de concorrer às eleições pelo período de 8 anos e esse processo também prevê penas e multas para esses empresários envolvidos. Então, uma sessão que deve começar daqui a pouquinho e a gente vai continuar acompanhando. Márcia? Com certeza. Se tiver novidade enquanto a gente está no ar, avisa. Se não, claro, no nosso portal de notícias a gente vai atualizando tudo. Obrigada, Danila Bernardes. Bom trabalho aí para você.